Boa noite, pessoal. Com a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com saúde, com a graça de Deus, porque a gente tem estado bastante preocupado com todas as coisas que têm acontecido e como Jaú tem sido realmente flechado com esse coronavírus, quantas mortes, e a gente está realmente bastante preocupado. Hoje, dia 14 de agosto de 2020, sexta-feira, pôr do sol de sexta-feira, feliz sábado a todos. Igreja Batista Breve Virá, Rua Riachuelo 691. E nós vamos dar início à nossa oração de sexta-feira, que antecede depois o nosso estudo. A gente aproveita a nossa sexta-feira, nosso pôr do sol, para orar bastante para o nosso Senhor Jesus Cristo e também para nós estudarmos a palavra de Deus, que como nós temos falado, tanto a oração quanto o estudo da palavra, o jejum, o joelho dobrado, tudo isso transforma a nossa vida e transforma também as coisas que vão acontecendo. Não é que elas transformam, mas elas trazem um pouco mais de alento, de paz, de mansidão à nossa alma, Como a gente canta naquele hino, manso e cansado. Então, aquele espírito manso e cansado, a gente chega até nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais um dia, com a graça de Deus, nós estamos entrando aí no lar de vocês, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo e com o poder que vem do alto do nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu tenho visto que a oração na nossa vida tem sido uma bênção, ela tem transformado, nós temos recebido grandes milagres. E é isso que nós também passamos para vocês que estão aqui conosco agora. Orem conosco, entreguem a vida a Deus. Vamos começar com o hino. Nós escolhemos hoje para começar, nós vamos cantar o hino do Salmo 142. Na palavra de Deus, se vocês abrirem em Salmo, que é bem no meio da nossa Bíblia, o Salmo 142, diz assim a palavra de Deus, no Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças a teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Glória a Deus. Vamos cantar então este hino. Então, Salmo 142. Oh
de violino, a professora Margarete, pastor José Benedito, presidente dessa igreja. Todos a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos os pedidos que foram feitos para nós. Eu agradeço imensamente as orações da minha irmã, que é irmã José Benedito, mas é como minha irmã, a irmã Teca, que está sempre orando por nós. Teca, sei que você está sempre orando por nós, porque eu tenho sentido isso, tenho sentido que você tem orado bastante por nós. E olha, tenha certeza, passamos uma semana muito boa com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E a Teca diz assim para nós hoje: oremos em gratidão a Deus Pai e para que Ele nos conduza sempre. Amém, Teca. Teca também é uma serva do nosso Senhor Jesus Cristo, ministra da Eucaristia na Igreja Católica de Dois Córregos, o marido dela é um diácono. Então todos nós servimos o Senhor com a graça de Deus. Nossa família é uma família abençoada, porque é uma família temente a Deus, uma família que já ajoelha e ora. Também oramos hoje agora, no momento, peço licença a vocês, a minha mãe, que eu acabei de falar com ela, mas o telefone estava difícil, ela ainda não consegue falar e toda hora desliga, mas oro o Senhor agradecendo a saúde dela e também a saúde da minha sogra. Em nome da minha mãe, da mãe José Benedito, eu coloco todas as mães aqui de Jaú, que são tão carinhosas com os filhos, tão cuidadosas com os netos. Então, colocamos todos aqui no nosso altar. Coloco também agora em momento, depois eu vou ler todos, mas eu vou ler mais um, do pastor Alexandre Cavalcante. Ele diz: peço oração por mim e pela minha família. Pastor, que bênção que foi a tua oração dessa madrugada, das 3 da manhã. A palavra que o Senhor trouxe também. Obrigada por estar fazendo essas orações de madrugada. Eu sei que não são fáceis, mas tem trazido muita diferença na minha vida. Sei que também na vida da Rosimeire, que é uma paciente minha, que é amiga, que a gente sempre conversa, e eu vejo que ela está sempre junto com a gente orando. Então, que Deus dê força para o Senhor continuar com essas orações, porque Deus tem um olhar diferente para aquele que dá toda a tua vida, entrega a tua vida, e a gente vê que o Senhor faz isso para o Senhor. Então receba assim nossas orações, viu? Nesse momento nós vamos fazer uma leitura bíblica, e sempre tem, pessoal, eu queria que vocês aprendessem, existem algumas bíblias que a gente compra, que atrás ela tem sempre como está escrito assim, ó, como encontrar ajuda na Bíblia. Pastor José Benedito, que é o nosso guia aqui, ele pode falar melhor do que eu como encontrar essa ajuda na Bíblia, e a gente pode colocar, ele é bom essa parte da Bíblia, porque ele nos ajuda a lembrar todas as coisas, as mazelas, essas coisas ruins que estão na nossa vida e que às vezes a gente não consegue expressar. Então ele ajuda a colocar tanto a coisa, por exemplo, como orar por um doente, por uma doença, como orar para consolar uma pessoa enferma, como orar para você pedindo orientação de Deus, como orar para dar força ao seu casamento, como orar para que os filhos sejam unidos, como orar para que as coisas que estejam com dificuldade financeira, também Deus proporcione. Então é uma forma, né, pastor, fácil da gente achar na Bíblia. E junto com isso tem as citações bíblicas também. E hoje o pastor separou um momento para nós. Semana passada, na sexta-feira, nós oramos pelos viciados, oramos pelos doentes, oramos também pelas mamães, né? E hoje, pastor, a gente vai colocar sempre alguma coisa assim em alta, porque são muitos pedidos e muitas coisas, né? Então nós separamos Lucas 21, que trata de acontecimentos que nós chamamos de, até
até de sermão profético do Senhor Jesus. Ele coloca no capítulo 21 de Lucas e também de Mateus, mas aqui nesse momento eu separei da parte de sermão profético a questão das epidemias como parte dos acontecimentos finais da humanidade. Nós não sabemos quanto tempo ainda Deus determinou para esse mundo. Nós não sabemos quanto tempo ainda pessoas serão salvas. E como a Thelma sempre fala, né, há pessoas salvas ou a serem salvas ainda em todas as igrejas, em todas as denominações. Como Jesus diz, eu tenho muitas ovelhas em outros apriscos. E nós só temos que preparar a nossa vida, nossa espiritualidade, para que a gente esteja pronto na volta do Senhor. Porque a volta do Senhor, ela vai acontecer num átomo de tempo. Um átomo de tempo é a menor partícula de tempo que pode ser medida. Então, um átomo de tempo é quase que um piscar de olhos. É uma coisa instantânea praticamente. Então, eu vou ler com a missionária do capítulo 21, de versículos 10 até o 19. Nós podemos fazer alternado, amor? Bem. Então, do 10 ao 19. Faz parte do sermão profético do Senhor Jesus. Diz assim, então, versículo 10, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, é um momento em que Jesus está com os 12 apóstolos diante dele, e ele está alertando os apóstolos e também alerta cada um de nós, porque nós estamos no final dos tempos. Nós estamos vivendo, de fato, os últimos dias. Nós podemos ligar a nossa televisão e zapear, como dizem, né, os canais, e você vai encontrar muito pouca coisa para assistir que seja digna de um crente, de um cristão assistir. Você vai se horrorizar com os programas que são ao vivo. Eles falam de, como chama? Não live, aqueles que são ao vivo, que eles vivem dentro de uma casa. Reality show? Reality show. É verdade. Reality show, assim, são absolutamente sodomistas. É verdade. Sodomistas.
não há nenhum escrúpulo, nenhum tipo de controle na linguagem, nos gestos das pessoas. É um assombro para a gente. Então, aqui nesse sermão, Jesus fala de epidemias. Essa pandemia que nós estamos vivendo, ele profetizou há 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo uma epidemia não localizada, mas ela está no planeta. Ela já deu a volta. Existem ilhas inteiras com contaminação. A África está sendo massacrada, dizimada. Então, são epidemias que atingem toda a humanidade. Isso, né, depois dessa pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. Então, vamos, como a Thelma falou, nos ajoelhar e nos dedicar à oração para a salvação das pessoas, para abreviar a volta do Senhor. Porque nós, como existe um texto, não lembro aonde, mas que diz que o crente pode orar pela volta, breve volta do Senhor, que é o lema da nossa igreja. Amém. Amém. Pessoal, eu tenho estado realmente, essa semana em particular, Deus tocou muito meu coração quanto à necessidade das pessoas de Jaú se conscientizarem de usar a máscara, procurar não ficar muito próximo realmente. E também, por exemplo, não ficar tanto em fila. Deixe, por exemplo, de comprar alguma coisa, compre aquilo que realmente é necessário, porque, olha, não é brincadeira. Eu atendo uma médica que dá plantão na Santa Casa de Jaú. Ela não tem tido mais folga, está dando plantão quase todo dia. Um dos amigos dela, médico, está com o coronavírus, 35 anos, está internado. Uma história muito triste, porque a mãe e a irmã também pegaram na cidade onde ele morava, porque aqui nós temos muitos médicos que não são de Jaú, eles vêm de fora e eles são trabalhadores aqui, são médicos que estão na Santa Casa, né? Então, dando os plantões, então estão aí na linha de frente. E isso preocupa bastante, porque nessa história que eu estou contando para vocês, a mãe e a irmã desse médico já faleceram e ainda não contaram a ele. Então vocês vejam como é sério, como é triste. Eu fico muito abatida, muitos pacientes ligam que estão. Com a graça de Deus, o que a gente tem visto, uma amiga muito querida pegou e ela teve uma gripe, ficou só num quarto, a filha dando comida e ela passando, o que você está sentindo? Não, apenas um resfriado. Só que o que eu gostaria de falar para vocês é que alguns pegam e é apenas um resfriado e passa, depois faz o exame, dá negativo, só com os cuidados, né? Ela foi medicada pelo Dr. Oswaldo Franceschi, um grande médico que tem se dedicado muito agora a essa epidemia, tem trabalhado demais para isso. E aí ela, graças a Deus, saiu. Mas, por outro lado, tem amigos nossos que pegam, e é muito sério, né? Perdemos o nosso médico, o nosso amigo, o nosso irmão, né? O polônio. Então a gente vê que é uma doença séria e ela veio e não vai embora, pessoal. Ela vai estar aqui, mesmo porque o vírus é mutante. Então vamos tomar cuidado com isso. Falando disso, a gente vai pôr a nossa confiança no Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da música, Ele é o Senhor das crianças, Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo e é o Deus que tudo pode. Vamos cantar um pouquinho para aliviar. Depois nós vamos nos ajoelhar, depois dessa música, vamos colocar os pedidos, todas as pessoas aqui inscritas que mandaram para nós, mais alguns pedidos, vocês podem ir mandando, que a gente vai anotando e vai colocando. Creiam. Quando a gente está unido, Deus tem misericórdia de nós. O Espírito Santo lembra dos nossos encontros, traduz os nossos pedidos. E eu tenho confiança no fundo do meu coração que Ele leva até o nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é bondoso. E Ele abre o coração. E Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Vamos lá.
cantar Ele é o Senhor? Ele é o Senhor. Vocês viram que fala na letra que é o Deus, se você tem luto,
lutas, problemas, tristezas, se o fardo é pesado, entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Deus do vento, Ele é o Deus da montanha, Ele é o Deus do mar, Criador do Deus, da música dos amigos, das crianças. O nosso Deus é um Deus dos detalhes. Ele ama as crianças. As flores que Ele fez são lindas. A gente vê o mar, vocês já viram, às vezes, se vocês tiverem a oportunidade, coloquem no YouTube, tem aquelas imagens do mar, dos peixes do mar, e que tem as músicas assim, clássicas no fundo, imagens, as mais belas imagens do mar. Que coisa maravilhosa, como pode? É o nosso Deus poderoso, que faz aquelas cores dos peixes que são inacreditáveis, impossíveis para nós humanos entender. Então vamos ajoelhar. Pai do céu, Pai querido, nós entregamos, Senhor, nesse momento o nosso ser, entregamos a nossa alma a Ti, Senhor. Como Jesus orava, Senhor, como Ele nos deixou esse exemplo. Todo momento Ele se recolhia e orava, orava, orava incessantemente. Não tinha dor, não tinha preguiça, não tinha... Para Ele era uma coisa gostosa entregar-se ao Senhor. Por isso, Senhor, que nesse momento nós pedimos humildemente, Senhor, que receba o nosso espírito, receba as nossas orações, Senhor. Receba as nossas dores, mas as nossas alegrias, as nossas tristezas, as pessoas que nos deixaram essa semana, que estão aí ao outro lado, que não estão mais conosco. Oramos, Senhor, pelas coisas boas que nos aconteceram essa semana. Às vezes a gente amanhece e vê aquele sol gostoso entrando pela janela e não sabe que no dia seguinte pode ser que a gente não veja dessa forma. A gente não dá importância para as coisas mais simples da vida, Senhor. Às vezes tomar uma chuva é gostoso. Às vezes passar a noite olhando para o céu é gostoso. Ver as estrelas, Senhor. Às vezes eu brinco, quando eu quero me aconchegar, eu vou numa igreja que eu vou guardar no fundo do coração. E é gostoso, eu sinto lá que parece que eu estou no céu. E eu não preciso de mais nada. Parece que ali eu estou colhida, né? Então, todo mundo precisa de um cantinho desse para orar. Quando eu estou no meu quarto, sentada no sofá, me recolho ao Senhor, entrego minha vida. E esse momento aqui na igreja, Senhor, é um desses momentos também gostoso, que nós estamos aqui com o Senhor, entregando a nossa vida, entregando nossos pedidos, entregando, Senhor, aquilo que a gente tem do mais fundo do nosso coração. Eu sei que nós somos pecadores, nós somos fracos, Senhor, mas tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Oh, Senhor, olha aqui nós temos pedido, Senhor, dá-lhe prado. Peço pela minha saúde e de minha família. Entregamos a família dali, Senhor. Porque quando nós oramos pelos amigos, é verdade aquilo que eu falei no começo da minha irmã da Teca. A gente sente a oração. Deus tem misericórdia, tem dó da gente. E vê que o irmão está orando por nós. E isso intercede por nós. Deus abre seus ouvidos. A Mara Miliassi, uma grande amiga, ela diz, peço oração para a minha família. Oh, família maravilhosa da Mara, temos filhos maravilhosos, Tayane, e os netos, uma bênção, é um mais lindo do que o outro. Agora nasceu uma que tem um olhinho azul, ela já tinha um loiro dourado, tem um outro inteligentíssimo, só bênção. Então nós levamos essa família ao teu altar, Senhor, agradecendo pela vida deles, dela, do marido, da filha, da Tayane, Priscila, todos os netos do Francisco, da Helena, dessa pequenininha que nasceu de olho azul, o filho mais
Rosimeire, Senhor, Oliveira, ela diz assim, ó. Ela é linda, Rosimeire, ela diz assim: peço oração por causa da justiça, para minha saúde, para meu filho Felipe, meu neto Paulo e para todas as famílias do nosso Brasil. Olha que oração mais linda. Ela pede para ela, mas pede para todo o Brasil também. Agradeço, Senhor, também a oração que a gente sabe que tem recebido dos membros da nossa igreja para fortalecer a igreja. Coloco no teu altar, Senhor, os presbíteros dessa igreja, o presbítero Manuel, o presbítero Milton e o presbítero Ronei. O presbítero Ronei ontem foi orar por uma moça na casa dela que está com depressão, mas ele estava muito assim, forte, porque ele disse: Thelma, ela está melhor, você precisa ver, hoje eu vou orar com ela, mas ela disse que já está melhor. Força de oração, força de oração. Seu Milton ter saído do hospital, nossas mães estarem com saúde, com a graça de Deus, nossos filhos. A gente olha também para a vida da Margarete, a gente vê só bênçãos. Marina é uma coisa maravilhosa. Felipe é lindo demais. Xanguinho, Xano também saúde. O Rony também nos ajuda tanto aqui, a família dele abençoada. Adriele, entregamos no teu altar, Senhor. Entregamos também a família da Solange, da Vitória, Mateus, que com a graça de Deus essa semana só foi vitória, Senhor. Entregamos também, Senhor, a política de Jaú, que nos preocupa. Eu e o Zé Benedito, nós somos cidadãos jauenses. E nós aprendemos a amar a cidade muito, Senhor, demais. Eu falo para o Zé Benedito que eu não conseguiria, por exemplo, voltar para a minha terra. Isso é uma verdade que eu estou falando para vocês. Mesmo que eu perdesse meus entes queridos, eu gostaria de ficar aqui, porque é uma cidade que nos acolheu, uma cidade que nos abençoou. Nós tivemos só bênçãos aqui e nós amamos todos os amigos que estão aqui e só recebemos bênçãos. Então, Jaú está no nosso coração para sempre, Senhor. E é por essa cidade que eu oro. Eu entrego agora, Senhor, também a família de Dona Gildinha, que é a diaconisa aqui na igreja, as crianças. E peço, Senhor, que oriente as crianças, que eles voltem para a igreja, que eles não sintam que quando passar mais essa epidemia, que eles possam voltar para a igreja. Peço pelo Rian Paris, pela Fran, pelo Valdir, pela família deles. Que família maravilhosa, Senhor. Cuida deles. E é um exemplo de a gente ver a amizade entre os irmãos. E é isso que eu peço, em nome dessa família, para todas as famílias também, que às vezes eu olho para eles e vejo a amizade que eles têm entre eles, entre os irmãos, a fortaleza que eles são. Eu falo assim: nossa, eu gostaria muito que isso se copiasse na minha família. E peço para vocês também, peço a Deus que vocês sintam também essa unidade de irmãos. Como é gostoso quando a gente vê aquela cumplicidade, um levantando o outro, um ajudando o outro. Pelos filhos da Fran, coloco no teu altar. Coloco o serviço da Aparecida, que não é fácil. Ela é uma serva lá na casa das crianças com aqueles nenezinhos. Coloco a vida dela, olha ela, Senhor. Coloco o Guilherme, filho deles, que é um menino de Deus, um servo de Deus. Toca na igreja e é um trabalhador incessante dentro da igreja. Que continue dessa forma, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai poderoso. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome desse lugar, vem e fica conosco, Senhor. Traz as suas bênçãos, as suas glórias, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Vai enchendo esse lugar com o teu Espírito Santo. Nós já estamos sentindo uma paz interior muito grande, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quero um contraste do que a missionária tem colocado. Oh, glória a Deus. Quero colocar uma classe de pessoas que está esquecida lá naqueles fundos, daqueles presídios, aquelas cadeias úmidas, frias, escuras,
mal limpas e aquela alimentação ruim deles, toda aquela confusão que é a vida deles lá dentro, Senhor. Nós sabemos que há almas boas no meio daquela gente toda. Não é só gente ruim. Então nós pedimos, ó Pai, que olhe e lembre deles, Senhor. O que nos assusta muito é que podemos um dia pensar, só de pensar em estarmos presos na situação, na condição deles, nos assusta, nos deixa assim assombrados. Temor de Deus nos abate. E no livro de Lamentações, capítulo 3, nós temos um texto que lembra dos presos, que lembra das pessoas que estão encarceradas. Diz assim, no versículo de 34 do capítulo 3, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Não o veria o Senhor? É uma pergunta retórica. É claro que o Senhor vê, é claro que o Senhor olha para cada um desses presos e vê as suas lágrimas e ouve as suas orações e atende os seus pedidos. Conforta a alma desses homens, Senhor. Eles estão isolados do mundo, separados da família. E muitos deles, Senhor, se ajuntam para te louvar dentro do presídio. Muitos deles, Senhor, estudam a palavra e pregam a palavra dentro do presídio. E isso impressiona demais, porque nós que somos livres e temos todo o tempo do mundo, nós, na maioria das vezes, não fazemos isso. E eles presos, eles acham tempo e força, e crendo no Senhor e no poder do seu Evangelho, eles pregam dentro do presídio, e quantas pessoas são convertidas por eles. Então eu queria pedir aos irmãos que orem pelos presos, orem pelas pessoas que vivem encarceradas. Amém. Vamos falar, estamos falando de oração, vamos cantar mais um hino? Creio no poder da oração. Amém. Eu creio no poder da oração, dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração, das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Oração
do céu, nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Entregamos essa igreja, Senhor. Que ela seja realmente uma igreja que ajoelha, que acredita que nós podemos entregar os nossos problemas, tudo que passa no nosso coração, Senhor. São tantas coisas que a gente nem sabe como colocar, como falar. Mas a gente não precisa ficar preocupado, porque o Espírito Santo, Ele vê tudo isso que está no nosso coração e leva até Deus. Então, vamos entregar, continue, creia nisso, creia na oração, creia que o joelho dobrado move montanhas. Eu lembrei de mais um texto. Sim, que eu pastor. posso colocar. Dá tempo? Dá tempo. Uma leitura apenas 2 Crônicas, capítulo 20, o segundo livro de Crônicas. Crônicas são livros que falam do dia a dia dos reis, dos israelitas. E esse é o reinado do rei Josafá. O rei Josafá foi um rei muito bom, um rei que fez reformas no reino de Judá, o reino do sul. E o rei Josafá, ele, diante de um ataque de todas as nações inimigas ao redor do país, do seu país, do reino de Judá, ele faz uma oração muito linda. É chamado assim: quando não há nada o que fazer? Ou o que fazer quando não há nada para fazer? Não temos nada para fazer. E diante dessa nossa epidemia, o mundo pergunta, diante de tanta confusão, de tanta doença, de tanta morte, o que há para fazer? O que pode ser feito? Não há o que fazer. Então nós precisamos de oração. E a oração do rei Josafá, ela deixa a gente impressionado. E coisa mais bonita. Ele diz assim, no versículo 5 do capítulo 20 de 2 Crônicas: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh, glória a Deus. Nossa esperança. Os nossos é o olhos Senhor. estão postos em ti. Os nossos olhos. Pastor,
A Sônia Maria Pereira Xavier, ela pede assim, olha, peço pelo pastor André Lamano, que Deus lhe faça justiça onde os homens não fizeram. Entregando, Senhor, o pastor André Lamano em teu altar, Senhor. Cuida dele e da família dele, Senhor. Louvado seja Deus pela vida desse servo. Amém. Que Deus o proteja, Senhor. Coloca teus anjos e proteja o pastor André. Esteja com ele nesse momento difícil, Senhor. E a Cristina Dias pede assim: peço pela minha saúde, de minha família e das famílias do mundo inteiro. Oh, glória a Deus. Senhor, louvado seja Deus. Todos. Pessoal, hoje, para terminar o nosso momento de estudo, vamos cantar então a musiquinha da Bíblia, para a gente entregar, daí nós vamos fechar esse pedacinho e daí nós vamos para o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos lá então. Nós pensamos em cantar para vocês os livros da Bíblia. Nossa, pessoal, ainda não achei. Espera um pouquinho, deixa eu achar aqui. Não lembro onde está. Está mais na frente. Vamos cantar para ver se a gente decora. Olha lá, Maria já vai lendo. Êxodo, enquanto eu acho aqui lá. Vamos lá, repassa lá. Para ficar mais fácil, de quando a gente estiver na aula, a gente achar mais facilmente. Porque a gente demora muito para achar. Já achei aqui agora. Pronto. Bom, pessoal, nós vamos cantar a musiquinha começando pelo Antigo Testamento, que são 39 livros. E fazendo a gente cantando, fica muito mais fácil. Mas os livros, eles têm uns nomes meio esquisitos, mas a gente folheando a Bíblia, a gente lendo ela todo dia, nós vamos acostumar com esses nomes difíceis também. Amém. Né? Glória a Deus. Então, nós vamos começar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Vamos começar a cantar então? Mateus.
É isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos nos despedindo agora para o pessoal da oração. Eu encontro às 3 horas da manhã e vocês estão convidados. Facebook tem lá. Tá bom? Então, tchau. Pessoal, vamos lá, vamos continuar. Agora a parte 2 do dia 14. Então vamos lá, deixa eu escrever aqui para a gente não se perder. 14 de agosto de 2020, sexta-feira. Então, hoje, com a graça de Deus, Deus nos presenteou. Nós terminamos o nosso primeiro módulo do livro, né? E agora, hoje, nós vamos começar o segundo. Você foi escolhido para orar. Série Rede de Discipulado, Vida Cristã, módulo 2. Arival Dias Cassimiro, o autor do livro. Muito bem, então vamos lá. Esse módulo, olha, como a gente já está fazendo na sexta-feira as nossas orações, esse módulo não foi planejado, mas o segundo módulo do discipulado realmente é esse. A oração de estudo, todo esse livrinho aqui vai nos levar a refletir na necessidade e de também nos ensinar uma forma da gente orar, entregar a nossa vida a Deus. E eu estava lendo, preparando, e, nossa, me mudou muita coisa na minha cabeça, e é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Nós vamos começar, eu vou só colocar as passagens. Lucas 18, 7. Vamos lá. Lucas 18, 7. Vamos ver a nossa palavra de Deus, o que diz. Nós vamos começar com essa leitura hoje. Lucas. É que nem a musiquinha, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas 18. Olha só. Vamos dizer que essa palavra que nós vamos ler agora vai ser o nosso guia de todo o estudo de hoje à noite, tá bom? O nosso guia vai ser Lucas 18, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que me pega nesse versículo é, não parece demorado em defendê-los? Quando a gente ora, parece que a gente quer que a resposta seja imediata. E Deus às vezes demora para responder. Mas Ele não demora porque não tem sentido nenhum. Ele demora porque no plano dele a demora também está ali. A nossa vida cristã, espiritual, ela tem que ser uma meditação contínua. E o que nos nutre essa vida espiritual é a oração. Devemos sempre dizer, são dicas, mas diz assim, olha, ó Deus, me perdoe, como nós estávamos orando. Ó Deus, me ajude. A oração, nós podemos dizer que ela é um oxigênio espiritual. É como o ar que respiramos. Por isso que Jesus orava daquele jeito. É isso que eu tenho entendido. E é isso que eu quero passar para vocês. E quando a gente olha na palavra de Deus, mesmo nos evangelhos, e que estão descrevendo como era a vida de Jesus, a gente vê quanta oração ele tinha. Por quê? Porque era o oxigênio dele. O oxigênio espiritual dele era a oração. Precisamos orar, mesmo sem saber orar. Eu vou dizer a vocês, orar, a gente às vezes fica assim, eu não sei orar bonito. Até no encontro passado a gente estava falando sobre isso, e o presbítero Manuel até mandou uma mensagem tão bonita para a gente sobre isso, né? De uma senhora também que achava que não sabia orar. Mesmo a gente não sabendo orar, se a gente sabe conversar com o nosso Deus, isso já é muito importante. Isso que nós fizemos aqui hoje na igreja, às vezes as pessoas podem falar, nossa, não parece
parece um rito, porque realmente não é um rito decorado com normas. Não, primeiro acontece isso, depois acontece aquilo, a entrada, depois é um salmo, depois é não sei o que, depois a primeira leitura, depois a segunda leitura, depois é a ofertório, depois... Isso é um rito. É bonito? É bonito. Mas não necessariamente nós precisamos ter um rito para que a gente possa se comunicar com o nosso Deus. Deus tem feito misericórdia na minha vida. Deus tem transformado o meu ser. De uma menina incerta, uma menina muito rígida, exigindo perfeição das coisas, das pessoas e dela mesma. E Deus tem mostrado para mim que as coisas realmente não necessariamente precisam caminhar nesse sentido. Irmãos, precisamos saber que as nossas orações nos transformam. Acabei de falar. Precisamos saber que as nossas orações nos transformam. Elas, ainda que sejam desajeitadas, elas nos transformam. Ainda que seja desajeitada, ela nos transforma. A oração faz de nós homens e mulheres piedosas e coloca dentro de nossa mente a mente de Cristo. Oh, glória! É isso que acontece quando oramos. Eu descobri e conto para vocês, quando nós oramos, não que a gente vá ter a mente de Cristo, se possível, mas fica parecido. Ele ensina a gente a como pensar, a como discernir, a como resolver as coisas. Essa semana eu tive uma glória na minha vida, uma transformação, uma coisa maravilhosa. Um dia eu conto para vocês. A mente de Cristo Pastor Arival coloca assim, olha como vai ajudar a gente a pensar. Por isso que nós temos que ter teólogos que escrevam bem, para nos ajudar. Ele diz assim, a mente de Cristo é humildade, auto-entrega, de serviço, de piedade, de discernimento, do pensamento inteligente e do domínio próprio. Essa semana, confesso para vocês, eu perdi meu domínio próprio. Que raiva, gente. Que raiva. A gente ora tanto, mas é aquilo, você não pode. Talvez naquela manhã, nesse dia da manhã, eu não tenha orado, não tenha saído de casa com uma oração tão firme, tanto quanto tenho feito. E o diabo vai exatamente aonde pega você. Fala uma coisa que você não fez. E aquilo te deixa irritado. E aí, sabe qual seria a resposta correta? Eu fiquei muito, muito chateada, muito brava, fiquei irritada. Depois da noite, quando eu estava orando, eu fiquei envergonhada. Porque eu perdi aquilo que eu tenho orado tanto, que é o domínio próprio. Então, e eu falei com Deus, Deus, a gente ora tanto, a gente pede tanto, e a gente cai assim tão facilmente. E aí, sabe qual foi a resposta? Que depois disso, eu apaguei, tive um sono, uma paz tão profunda e tão grande. E quando chegou de manhã, ele me deu a resposta na minha oração. Ele disse para mim, filha, vocês humanos, meus filhos, não são perfeitos. Vocês caem. Mas, quando o Espírito Santo chega e interpela teu coração e te revela a queda, e você sente envergonhado daquilo e fala, Senhor, me ajuda a não cair mais nessas ciladas, Ele tem misericórdia de você
E quando você levanta mais forte. Eu estou falando isso para vocês porque, assim, nós não somos perfeitos mesmo, sabe? Nós não somos perfeitos. Mas a oração pode nos ajudar bastante. E o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, que eu precisava ter orado ainda mais naquela manhã, porque ia me acontecer aquilo lá. Então, qual o segredo que eu quero dar para vocês sobre oração? De manhã, quando vocês orem no sentido assim, Deus, não me deixe cair em nenhuma cilada. Porque, na verdade, são ciladas que eles colocam para dizer assim, que nem aquela, né, da passagem de Jó. Quero ver só se você fala que Jó é tão perfeito, seu filho Jó, que para ele não vai acontecer nada. Eu vou provar para o Senhor. Aí Deus disse para ele, ele acabou com Jó, matou o filho, tirou todos os bens, encheu ele de doença, mas não mate ele. Você não, porque o diabo não tem poder de nos matar. Então nós temos que ser que nem Jó. Apesar de tudo, a música não fala, com tudo que acontece, e agora, Jó, o que você vai fazer? Sabe o que ele responde? Eu vou adorá-lo. E de manhã, quando eu levantei, eu falei para Deus, Deus, sabe o que eu vou fazer com tudo isso, com essa cilada? Eu vou adorá-lo. Pedi perdão imensamente por ter caído na cilada do diabo. Porque, na verdade, naquele momento, eu não devia ter sentido o que eu senti, que foi o quê? Vontade de matar aquela pessoa. Eu fiquei, sinceramente. Porque não era verdade. Não era verdade. Mas, sabe o que eu tinha que ter feito? Devia ter entregue a Deus. Graças a Deus que não fiz nada, eu só fiquei com raiva mesmo. Graças a Deus. Mas olha, eu fiquei muito brava. Falei, não é possível. Mas a gente tem que receber essas coisas. E na hora que você recebe, você tem que ter um domínio próprio tão grande que você tem que engolir e falar, eu entrego isso ao meu Senhor Jesus, meu Senhor Deus. Então, Jesus Cristo interceda por mim, leve isso para o céu e tire isso do meu coração. É assim que tem que ser feito. Bom, a primeira pergunta, vamos lá. Tem mais umas duas coisas que eu para falar para vocês. A oração é uma entrega total, uma total dependência de Deus, nosso Pai. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, nossa, eu me acho perfeita. Não, eu não me acho perfeita e por isso mesmo que eu estou aprendendo. E é isso que eu quero passar para vocês também. Quem sabe vocês conseguem, com as coisas que eu tenho falado, usar na vida de vocês e não cair nessas ciladas. A oração é um pedido do filho ao Pai, não ao vento e nem ao mundo. Quando a gente ora, a gente não pede para o vento e para o mundo, a gente pede para o nosso Pai. A oração é como uma caloria que precisamos para o nosso consumo diário. Outra vez, é um oxigênio, uma caloria. Por exemplo, precisamos orar todo dia. A pastora Arival coloca um contraponto, diz assim, olha, o exercício físico, hoje em moda, é tão importante para a saúde nossa, do nosso corpo. Agora, a oração é a saúde da nossa alma. Por que eu estava chorando agora? Porque eu me deixei abater. Então, a minha alma ficou doente naquele momento. Então, a oração é a saúde da nossa alma. Talvez se naquele momento eu tivesse ajoelhado, entregue a Deus, e clamado para que tirasse aquela coisa de mim, que não tinha importância aquilo, que eu tenho muitas bênçãos, que Deus faz muita coisa na minha vida, e que aquilo era nada, porque na verdade a justiça não é feita aqui. A justiça não é feita aqui na terra, a justiça é feita no céu. Então, se eu tivesse tido todo esse discernimento da palavra de Deus, não teria sofrido tanto, né? Se orássemos nós mais, tentações seriam vencidas, vícios seriam superados, milagres aconteceriam. A oração moldaria o caráter do cristão. Tudo
começa a acontecer quando nós dispomos a orar. A primeira pergunta é assim, olha, qual é o principal pecado da igreja de hoje? Vou escrever aqui, ó. Primeiro, o que vocês acham? Qual é o primeiro pecado da igreja de hoje? É essa a pergunta. É muito sério. Domingo, eu assisti uma palestra, não, foi uma mensagem mesmo, do pastor Hernandes falando também sobre oração. E ele deu justamente essa resposta que eu vou dar para vocês aqui. Qual é o primeiro pecado da igreja de hoje? A falta de oração. Nós reclamamos porque as pessoas não estão sendo salvas. Nós reclamamos porque a igreja às vezes não está crescendo. Nós reclamamos porque as contas não estão sendo pagas. Contudo, as mãos de Deus esperam quando o povo de Deus ora. A gente na igreja, a gente tem, por exemplo, treinamento, ensino da palavra. Nós temos ensinamentos de como você pregar, colocar uma palavra. A gente tem na igreja ensino de canto, nós temos ensino de instrumentos, nós temos ensino para liderança, nós temos ensino como servir, como colocar a ceia, como atender as pessoas na porta, como ser acolhedor, como entregar os folhetos. Nós temos ensinos para ajudar na visitação das pessoas, como fazer as visitações fora. Para dar ensinamento para as crianças, nós temos a PEC que nos ensina, nos dá bastante sustento e trabalho e material para que a gente possa dar todo esse subsídio para as crianças. Nós temos treinamento para muitas coisas na igreja. Mas vocês já viram treinamento para oração? Como fazer oração? Não. Então, é isso que nesse módulo do discipulado o pastor Arival pegou. Ele vai nos dar dicas, ele vai nos ensinar, ele vai nos levar às passagens bíblicas que vão fazer com que nós cresçamos e a gente consiga fazer isso em oração. A gente consiga fazer com que a oração transforme e que a oração chegue realmente na nossa vida e vá abundando a nossa vida. Peguem agora 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23. Vamos ler Samuel? Vamos lá. 1 Samuel. Diz assim, olha, eu vou ler aqui para ficar um pouquinho mais rápido. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então, 1 Samuel, ele coloca isso. Longe de mim deixar de orar por vocês. É um pecado. Deixar de orar é um pecado. Às vezes parece que a gente está em outro mundo quando a gente está falando sobre isso. Mas se alguém à noite aí estiver pulsando o Facebook ou Instagram e estiver na minha aula e pegar só esse pedacinho, nem que ele passe depois, para mim está bom já. Deixar de orar é um pecado. Um dos piores pecados da igreja é a oração. Durante um tempo aqui na nossa igreja Batista Breve Virá, nós tivemos oração diária de manhã. Depois foi interrompido. Mas é uma coisa santa. Que nós possamos voltar a fazer isso. Em qualquer momento, à noite, mas todo dia ajoelhar e orar ao nosso Senhor. A segunda pergunta. Podemos afirmar que não orar é pecado e também que
podemos afirmar que orar é pecado. Então, é uma afirmação. Nós vimos lá em Samuel. Podemos afirmar que se nós não orar, pecado. Nós vimos isso em 1 Samuel. Longe de mim, se eu pecar, se eu não orar por vocês. Ele diz assim, Samuel 12, 23. Ele diz assim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Mas também nós podemos dizer o seguinte, agora é que eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos colocar 4 coisas aqui, A, B, C e D. Aqui no A, nós vamos colocar o seguinte, que orar, eu vou colocar bem resumido, é uma ordem bíblica. No B, eu vou colocar, orar abre, deixa eu ver como é que eu vou resumir aqui. Tem que colocar assim, abre a porta para todos os pecados. Talvez eu tenha sentido tanto aquele momento que eu perdi o domínio próprio por causa da oração, por causa desse meu exercício. Porque exercício físico você faz todo dia. E eu tenho feito esse exercício da oração. Então, nesse segundo aqui, orar abre a porta do nosso coração para o pecado. Ele já dá o flash. Você não espera nem uma semana para você ver que você pecou. Você vê na hora. Você fala assim, nossa, caí. No C, Jesus orava. Jesus orava. Está na Bíblia. E no D, se não orarmos, há uma dúvida se nós somos de Jesus e estamos em Deus. Então nós temos o A, o B, o C e o D. No A, nós vamos ter que é uma ordem bíblica. No B, que orar abre a porta para os nossos pecados. No C, que Jesus orava. E no D, se não orarmos, nós fica uma dúvida. Será que nós somos de Jesus? Será que nós somos de Deus? Visto isso, vocês que vão responder para mim, eu vou ler uma passagem e vocês vão dizer se está no A, no B, no C e no D. Lucas 5,16. Lucas 5,16. Olha lá, hein? Vamos pensar. Aí, 5,16. Diz assim, olha. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Qual letra é? A, B, C ou D? Ele se retirava para lugares solitários e orava. Isso. A resposta é C. Jesus se retirava para orar. Mais uma, vamos lá. Lucas 22, 40. Lucas 22, 40. Lucas 22, 40. Diz assim, olha. Espera aí que eu estou errada. 22, 40. Vocês já sabem a resposta aí? Olha só, 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse:
Orai para que não entreis em tentação. Que letra é? A, B, C ou D? Orar para não cair em tentação. É a letra B. Orar abre a porta para o pecado. Se você orar, você não cai em tentação. Porque Ele vai colocar aquele coisinho, soprinho do Espírito Santo, vai falar assim, é a cilada, o demônio está aí te rodando, entendeu? Olha lá, vou ler de novo para vocês, olha, 22, 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Mais uma passagem, Efésios, Coríntios, Gálatas, Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Diz assim, olha. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uma ordem bíblica, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então é uma ordem, oração é uma ordem. Próxima, eu vou colocar uma outra agora com oração. Pegue 1 Tessalonicenses 3, 10, como sendo uma ordem para a oração. 1 Tessalonicenses, aqui, 3, 10. Diz assim, olha, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Orando. Então diz assim, olha, rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ele coloca uma interrogação. Sim, Senhor. Dessa forma. 1 Tessalonicenses 5,17, outra ordem, diz assim, olha, orai sem cessar. Ordem também, orai sem cessar. Uma que nós não vimos, Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi o que nós conversamos até agora, que eu já até chorei. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É na parte B, ó. A gente tem que orar muito para abrir a porta do nosso coração, para que esses pecados realmente não tomem conta da nossa carne fraca. Marcos 1,35. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto orar. Jesus está aqui. Jesus orava. Que hora que Jesus orava? De madrugada. De madrugada, ainda bem escuro. Isso está em Marcos 1,35. Por isso que o pastor Alexandre faz a oração 3 horas da manhã. Obedecendo a essa ordem de Marcos, que está aqui em Marcos 1,35. Jesus, aqui ele não obedece a ordem, ele obedece, ele faz uma coisa que Jesus orava. Por quê? Porque Jesus, a gente tem que pensar assim, como que a gente vai ter a mente de Jesus? Então vamos ver o que Jesus fazia.
Como é que Jesus tinha uma intimidade tão grande com o Pai, que ele realizava milagres? Por quê? Porque de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantava, saía, ia para um lugar deserto e ali ele orava. Em Marcos 6,46 diz assim, e tendo despedido, foi ao monte orar. Jesus, outra vez, aquilo. Jesus orava. Em Lucas 6,12. Aqui agora. Vou escrever esse para vocês, que eu acho importante. Lucas 6,12. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Uma coisa que Jesus fazia, sem dúvida nenhuma, ele era de Deus. Ele passava horas orando, dias orando. Naqueles dias que retirou-se para o monte a fim de orar, passou a noite toda em oração. Lucas 5,16, ainda que mudei. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Então, primeira coisa que nós aprendemos, que nós podemos afirmar que não orar é pecado. Vimos lá em 1 Samuel 12:23. As passagens que nós lemos, algumas dizem, orar é uma ordem bíblica. Orar abre a porta dos nossos corações, da nossa inteligência e nos capacita a ver o que é ruim em nós, que é essa parte aqui do pecado. Na Bíblia também fala que Jesus orava, e nós vimos muitos exemplos. E diz também que se nós não orarmos, fica uma dúvida: será que nós somos mesmo de Jesus? Nós somos mesmo do Pai? Já que Jesus, ele saía, ia para o monte e orava, naqueles dias saía, ia para o deserto e orava, né? Jesus orava. Vamos para a terceira pergunta. Peguem Tiago 4,17, enquanto eu viro aqui. Vamos lá. Peguem Tiago 4,17. Tiago 4,17. Está lá no fim da Bíblia, hein? Essa é a terceira pergunta do nosso livro aqui. Tiago 17 diz assim, olha: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Podemos afirmar que quem tem o hábito de não orar está constantemente no pecado da omissão? De acordo com Tiago, sim. Porque ele diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se oração, está escrito na palavra de Deus, é uma ordem bíblica, nos deixa com a cabeça, com um discernimento maior para o pecado. Se nós temos a força nossa, do nosso irmão Jesus Cristo, que foi Deus que viveu entre nós, ele orava incessantemente. E vimos em algumas passagens que ele se retirava para os montes, para os desertos e orava. Então, a omissão da oração, em Tiago, ele diz assim: se você sabe fazer o bem, se você sabe que... É que nem quando a gente, por exemplo, quer ficar... sabe que o exercício é importante. Ainda mais quando a gente está ficando velho, que vai se atrofiando tudo, a gente sabe que tem que fazer exercício. Senão vai ficando pior. Então, se a gente sabe que tem que fazer e não faz, por omissão, nós estamos pecando. É a mesma coisa da oração. Se a oração é o nosso oxigênio,
da alma. Se a oração é o que nos dá caloria para manter o nosso corpo em pé, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, e dá a nossa saúde mental, o nosso discernimento para que a gente não caia nas armadilhas. Então, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso está em Tiago 4,17. Quarta pergunta. Na quarta pergunta, eu quero que vocês leiam Mateus 7 e 8. E nós vamos ler também depois, eu já vou deixar aqui escrito, a primeira é Mateus. A segunda, nós vamos, Tiago. A gente até poderia ler Tiago, porque a gente já está em Tiago aí, né? 4:2. Se vocês estiverem em Tiago, vamos pegar em Tiago, porque a gente já está em Tiago. Depois a gente volta em Mateus, na quarta pergunta. Então, na quarta pergunta, diz assim, olha, quais são os prejuízos da gente não orar? Vamos ver o que fala na palavra de Deus. Em Tiago 4 diz assim, ó, cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra. Nada tendes, porque não tendes. Vocês viram? Eu vou até colocar só esse pedacinho aqui, ó. Por exemplo, ele coloca assim, ó. Qual o prejuízo de não pecar? Você cobiça e nada tem. Daí na outra parte ele fala assim, ó. Inveja. Aqui ele completa, né? Nada tem, ainda matais. A inveja, se você não pode alcançar o que você quer, se não pode ter, vamos dizer assim, algo que você está imaginando. Logo, você combate e aí você chega numa guerra. Aí, Tiago coloca assim, ó, nada tendes. Gente, que triste. Nada tendes. Você cobiça, você não tem, porque não adianta nada. Você vai cobiçar, mas se não for de Deus, se não for para você, você não vai ter. Aí vem a morte. Se você inveja, se você não pode ter, você está perdendo também, perdendo tempo. Aí você pode, esse combate e guerra é o que nós vivemos hoje no mundo. Gente, quanta coisa que a gente observa nas pessoas, que parece que elas estão sempre lutando, para chegar aonde? Para ter o quê? O que vai mudar? Hoje o seu André, um paciente meu, falou que a nora dele, como é que é? Parece que uma nora dele não se dá com a família, alguma coisa relacionada à parte financeira. E ele me disse assim, tinha 80 anos, quase 80 anos, ele me disse assim, mas o que adianta isso, gente? O que isso vai mudar na vida dela? Sabe da vida dele? É muito mais gostoso você ter amizade com a família, com todos, porque todos nós, na verdade, temos as nossas mazelas, nossos erros. Nós não somos perfeitos, como nós acabamos de falar. E tem coisa que é muito mais importante do que isso. A união da família, a união dos irmãos, a comunhão. Só que a gente não pode exigir que o outro seja do jeito que a gente quer. Ou que o outro, a gente imagina assim, que o outro, para ser bonzinho ou para ser perfeito, ele tem que ser do jeito que eu imagino. Mas as coisas não são dessa forma. Existe uma coisa que ele chama inteligência. Como é que a doutora Rosana fala? Inteligência emocional. É isso. É você achar que o perfeito é a pessoa ser daquela forma como você imagina que ela tem que ser. Não, ela não é daquele jeito lá, então eu vou amar mais ela. Gente, amar não é isso. Amar não é isso. Amar é amar a pessoa do jeito que a pessoa é.
com seus efeitos. E olha, pode ter certeza que se você olhar o que ela tem de bom, é muito maior do que os efeitos que ela tem. Isso é amor. Isso é amor. Vê o lado bom. As coisas boas que ela faz, as coisas boas que ela fala, as coisas boas que ela faz. E não se apegue naquelas coisas que ela tropeça. Porque tudo isso passa, isso aqui é passageiro. Vamos ler Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8. Então é linda essa passagem, né? Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então na pergunta quarta diz assim: quais são os prejuízos de não orar? Se você não orar, você não vai receber. Olha lá, você está dizendo aqui, ó, pede, dar-se-vos-á, Deus dá, busca e achareis, batei, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Nada pedes, Tiago, porque não pedis. Então, qual que é o prejuízo de você não orar? É que você não vai receber as glórias de Deus. Há uma bênção de Deus que cai sobre todos. A chuva cai sobre todos. Sobre os que oram, sobre os que não oram. Só que uma bênção especial, porque o nosso Deus, Ele é dos detalhes. Aquela bênção especial que você recebe, ela faz você chorar, porque você vê nítido, porque Deus Ele é assim, Ele é descarado, Ele mostra para você, você fala assim, nossa. Eu fico imaginando o que Paulo, apesar de estar preso, o que João, lá em Patmos, mas as bênçãos que eles recebiam do nosso Deus, é incomparável com as tribulações da terra e as bênçãos do nosso Pai. Creiam. Então, nessa quarta pergunta, o prejuízo de não orar é você não receber as dádivas de Deus. A última de hoje é a quinta. E vou deixar 5 para a semana que vem, são 10. A quinta. A quinta, nós temos em Tiago ainda, 5, os versículos de 16 a 18. Hoje está fácil, tudo em Tiago, né? Diz assim a pergunta, pastor Arival levanta a seguinte questão: o que podemos através da oração? O que podemos através da oração? O que nós podemos através da oração? Então vamos ler, versículo 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Você ora pela sua família. Ora pela sua mãe, pelos seus irmãos. Olha pelos seus amigos. Ora pelo seu vizinho.
Ora por aquela pessoa que não gosta de você. Ora por aquela pessoa que você sabe que fala mal de você, que não se simpatiza com você, que diz assim, meu santo não bate com o santo dela. Né? Porque existe uma coisa que fala também da inteligência emocional. Porque a gente não tem que realmente... como é que eu vou falar para vocês? Não é que o santo não bate. É que às vezes você é tão diferente daquela outra pessoa que aquilo incomoda você. Isso é pecado. Então, como é que você tem que fazer? Você não precisa estar convivendo com a pessoa, mas você tem que pedir a Deus o seguinte: Deus, não deixe que eu fique irada ou achando um absurdo o que aquela pessoa faz, porque eu não faço daquela forma. Cada um é um, gente. Eu não sei o que tem inteligência emocional para conseguir isso. E aí, na ciência chamam, né, de inteligência emocional. E na Bíblia, Jesus nos ensina que isso a gente pode chamar de benignidade, longanimidade, domínio próprio. É a mesma coisa com o nome que está na Bíblia. A nossa própria palavra de Deus nos ensina isso. A súplica de um justo pode muito. Oração com fé, como a fé de Elias. Porque a própria palavra diz que Elias era um homem igual a eu, igual a você. Com as mesmas paixões, os mesmos problemas. E suas orações eram ouvidas pelo nosso Pai. Então, hoje eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês. Vamos orar para que o nosso Pai faça-nos pessoas justas, pessoas capazes de que a nossa oração chegue e possa fazer o que Elias fazia. Porque Elias era um homem como nós, que tinha as mesmas paixões, e a sua oração tinha uma atuação imensa. As coisas que Elias fez foi maravilhosa. É só a gente pegar na palavra de Deus e a gente ver como eram escutadas, como eram ouvidas e como eram cumpridas. Como Deus falava: manda isso para o meu filho. Ai, que filho amado que eu tenho. Então vamos orar para que Deus olhe para nós. Eu peço imensamente, Senhor, que olhe para nós e veja em nós um filho, ainda que com paixões e tribulações humanas, mas que nós sejamos um justo, capaz de que nossa oração tenha atuação. É em nome de Jesus que eu oro. Pai do céu, Pai querido, obrigada por esse momento de encontro, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu oro, Senhor, agora já preparando o nosso sábado, entregando o nosso sábado ao Senhor em adoração, entregando também, Senhor, o nosso domingo, pedindo que o nosso culto de domingo seja um culto agradável aos teus ouvidos, Senhor, e que ele chegue aí no teu templo com um aroma suave, Senhor. Então nós vamos preparar, Senhor, esse domingo, esse culto maravilhoso, e que nós sejamos realmente justos, e que as nossas orações sejam atuantes, e que elas recebam, que o Senhor recebam essas nossas orações, e que elas tenham resposta, como estava em Tiago: não, nada tens, porque não pedis. E depois nós vimos: pede, busca, bate, que achareis. São promessas, Senhor, e é nisso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para agora chamar o pastor. Próximo encontro, 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? Vai implementar a bênção, né, mãe? Então agora, irmãos que estão aí em suas casas, se puderem, coloquem-se em pé e vamos receber então a bênção final para que nós possamos ter um final de semana, um sábado, um domingo abençoado na presença de Deus, na companhia do Senhor Jesus e habitados pelo Santo Espírito de Deus.
a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Criador, nosso soberano Deus, que a comunhão, as consolações, a companhia, o convencimento do pecado, a habitação em nós, nos dirigindo, nos transformando mais parecidos com o Senhor Jesus, estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Encerrando, a Vitória vai fechando aí a oração noturna 77 do nosso inário, para vocês ficarem bem em paz, tá? Thank
Deus abençoe um bom sábado, um bom domingo. Deus proteja dessa pandemia, conserve a saúde e a fé forte no Senhor Jesus. Que lindo violino. Ah, sua voz hoje. Vai no coração. Viu? Obrigada, presbítero Manuel. Obrigada, Vitória. Pastor, Deus proteja você.